Olá, amigos. Mais uma vez quero-vos falar do estado do mundo. Hoje. O mundo neste momento não está só a assistir a uma guerra. Está a entrar numa nova era de desordem. Hoje quero falar convosco, expressar o meu pensamento com frontalidade para com todos vocês. Queridos amigos, aquilo que estamos a assistir no Médio Oriente já não pode ser tratado como mais uma crise regional, como mais um episódio de tensão, como mais uma guerra distante que só diz respeito àquela parte do mundo. Não. É impossível. É impossível e irreal. O que está a acontecer é muito mais grave do que isso. Muito mais grave. Sim, queridos amigos, porque aquilo que se está a desenrolar e está em marcha não é apenas uma escalada militar. É uma escalada política, económica, energética, social e civilizacional. E aqueles de nós que não perceberem isto, ou estiverem distraídos, ou não escolher não ver, não poderão estar preparados. Queridos amigos, nos últimos dias o que temos visto é um agravamento de uma lógica de confronto que já não fica fechada dentro das fronteiras da região. Quando infraestruturas energéticas entram na equação, quando o Estreito de Hormuz volta a pairar como ameaça séria e profunda e disruptiva, quando as grandes potências começam a reposicionar-se e quando os aliados já se tornaram incapazes de falar a uma só voz, queridos amigos, o conflito deixa de ser apenas local. O conflito passa a ser sistémico. E quando um conflito se torna sistémico, ele deixa de atingir apenas soldados, governos e fronteiras. Quando um conflito se torna sistémico, ele entra na vida concreta das pessoas. Como todos estamos a ver, entra no preço da energia. Entra na inflação. Entra nos custos dos alimentos. Entra no transporte marítimo. Entra na estabilidade das economias. Entra na paz social. Entra na confiança que as sociedades depositam nas suas instituições. Isto estamos a ver um prelúdio. Queridos amigos, é isto que está verdadeiramente em jogo. E é por isso que é tão perigoso continuar a ouvir discursos superficiais, análises preguiçosas ou comentários partidários sobre algo que não pode ser superficial, mas exige profundidade, exige lucidez e exige responsabilidade histórica. O problema é que nós estamos a chegar a um ponto em que várias fraturas se estão todas a juntar ao mesmo tempo. Queridos amigos, se não vejamos, temos uma fratura militar porque o conflito está a ganhar amplitude e densidade. Temos uma fratura energética porque toda a arquitetura global
continua profundamente dependente dos corredores energéticos e corredores estratégicos que hoje são altamente vulneráveis, ao contrário do que se pensava. Temos uma fratura diplomática porque os centros de poder não falam com clareza, nem têm objetivos transparentes. Temos uma fratura política porque há lideranças erráticas, impulsivas e profundamente condicionadas por interesses imediatos. E temos uma fratura moral que talvez seja a mais grave de todas. Porque no fundo, queridos amigos, aquilo que esta crise revela é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo muito dura. Há demasiado poder nas mãos de pessoas sem elevação interior necessária para o exercer. E este é um ponto que eu quero sublinhar com toda a força e veemência. O problema, queridos amigos do nosso tempo, não é apenas falta de inteligência estratégica. É sim falta de nobreza de caráter. Há líderes que têm poder, mas não têm nenhuma grandeza. Há líderes que têm meios, mas não têm visão. Há líderes que têm exércitos, alianças, recursos, influência mediática, mas falta-lhe o mais importante: não tem qualquer tipo de profundidade moral. Queridos amigos, e quando isso acontece, a política deixa de ser serviço e passa a ser espetáculo. A política passa a ser reação, passa a ser vaidade, passa a ser impulso e passa a ser cálculo de curto prazo. E é exatamente isso que hoje estamos a ver em várias capitais do mundo. Nos Estados Unidos, aquilo que mais inquieta não é apenas a dimensão do poder americano. Aquilo que mais inquieta é a ausência de clareza. É a sensação de que a condução dos destinos é profundamente errática. É a dificuldade em perceber onde termina a contenção e onde começa a lógica de humilhação, do desgaste ou de uma escalada que parece não ter fim. Queridos amigos, quando a maior potência do mundo deixa de transmitir coerência, o problema deixa de ser apenas dos Estados Unidos. O problema torna-se global. Porque quando uma superpotência previsível, quando temos uma superpotência previsível, esta pode ser temida. Mas uma superpotência imprevisível é infinitamente mais perigoso. E a nossa Europa, por seu lado, continua a mostrar uma tremenda dificuldade em transformar prudência com verdadeira liderança. Pode haver reservas, pode haver hesitações, pode haver recusa em entrar diretamente em determinadas aventuras militares. Tudo isso é importante. Mas, queridos amigos, como estamos a ver, não chega. Porque não basta dizer não à guerra. Todos nós concordamos com isso. É preciso construir uma alternativa credível à guerra.
E é precisamente aí que a Europa continua a falhar. A Europa continua dividida, continua lenta, continua presa entre a retórica de autonomia estratégica e a incapacidade real de agir com unidade, firmeza e uma visão de longo prazo. A Europa quer ser um ator geopolítico, mas a maioria das vezes, muitas vezes, continua a comportar-se como um comentador sofisticado da história, e não como alguém capaz de a moldar. Enquanto isso, queridos amigos, o mundo não para. O mundo continua a mover-se. Os mercados reagem. A energia sobe, a confiança cai. As rotas tornam-se mais frágeis. E isto produz um alastrar da ansiedade. E convém dizer isto com toda a honestidade. Uma guerra moderna não precisa de se transformar formalmente numa guerra mundial clássica para produzir efeitos globais devastadores. Esse é um dos grandes erros da leitura do nosso tempo. Queridos amigos, inafortunadamente, muita gente ainda imagina a grande guerra do futuro à imagem da Primeira ou da Segunda Grande Guerra Mundial. Mas o século XXI não funciona assim. A forma de conflito globalizado que pode emergir e está a emergir com perigos reais é agora muito diferente. Será mais fragmentada, mais híbrida, mais difusa, mais tecnológica, mais económica, mais cibernética, mais energética e mais psicológica. Será menos baseada em declarações formais e muito mais baseada em erosão contínua. Será menos centrada, e está menos centrada, em frentes fixas e mais centrada num colapso funcional. Menos visível em trincheiras, mas muito mais visíveis em cadeias de abastecimento, sistemas digitais, preços, medo generalizado, polarização e divisão completa e um profundo desgaste institucional. Por isso, o verdadeiro risco não é apenas haver ou não haver uma terceira guerra mundial no molde antigo. Não, queridos amigos. O verdadeiro risco é entrarmos numa forma de conflito globalizado que vai corroendo lentamente ou rapidamente os pilares do funcionamento do mundo. Queridos amigos, e isso pode ser igualmente devastador. Aliás, pode até ser mais perigoso porque é mais difícil de nomear, é mais difícil de travar e mais fácil de se tornar normal, normalizar-se. Entretanto, há um outro aspecto que não podemos ignorar, que é o impacto das guerras em termos sociais. Porque as guerras desta natureza não se espalham apenas por alianças militares, queridos amigos. Elas espalham-se também por contágio. Um contágio emocional, mediático e político. Vivemos todos ligados ao mesmo sistema nervoso digital. O medo espalha-se depressa.
A propaganda espalha-se depressa. A manipulação espalha-se depressa. O ódio espalha-se depressa. Então a simplificação brutal da realidade espalha-se depressa também, queridos amigos. E quando as sociedades entram em estados prolongados de tensão, de insegurança económica e desgaste psicológico, cresce o terreno perfeito para a linguagem degradada, para a desumanização e para a destruição de qualquer forma de discernimento coletivo. Queridos amigos, e é por isso que esta crise não é apenas uma crise geopolítica. É também antropológica, civilizacional, sociológica, moral e ética. Ela revela quem nós somos enquanto civilização. Ela revela o ponto de maturidade, neste caso, de imaturidade, em que ainda nos encontramos. Queridos amigos, porque a verdade é esta. Nós desenvolvemos extraordinariamente os nossos meios, mas fomos incapazes de elevarmos na mesma medida o nosso caráter. A humanidade tem tecnologia sofisticada, mas reparem, tem uma liderança infantil. Temos armamento avançado, mas sabedoria insuficiente. Temos informação em excesso, mas discernimento em déficit. Temos interdependência global, mas consciência moral que funciona ainda de um modo tribal. Queridos amigos, e quando uma civilização aumenta o seu poder sem aumentar a sua elevação moral, ela aproxima-se a passos largos do abismo com uma eficiência assustadora. A história tem mostrado isto. E é exatamente aqui que a visão Bahá'í se torna tão relevante. E eu digo isto não de forma dogmática, mas de uma forma profundamente realista, queridos amigos. Porque aquilo que os ensinamentos Bahá'ís nos mostram é que a paz que todos desejamos não pode ser construída apenas por negociações ocasionais, por equilíbrios de medo ou por arranjos diplomáticos fáceis. A paz duradoura exige uma transformação da consciência humana, uma transformação profunda da cultura política e da própria compreensão que temos de nós mesmos, enquanto indivíduos e enquanto espécie. Queridos amigos, a humanidade não pode continuar a viver como se fosse um conjunto de tribos armadas, a competir eternamente pelo domínio dos recursos e pela imposição da vontade. Que padrão é este? Um padrão infantil e adolescente e egoísta. Queridos amigos, este modelo está esgotado. Moralmente esgotado. Historicamente esgotado. E civilizacionalmente esgotado. A visão Bahá'í aponta para algo muito mais profundo. Aponta para a necessidade de reconhecer a unidade da humanidade, não como uma poesia ou um lirismo, mas como um princípio organizador da vida coletiva. Não como uma ingenuidade espiritual, mas como uma necessidade histórica. Não como uma retórica religiosa, mas como uma base para uma nova ordem mundial, digna desse nome.
Uma ordem mundial que não se funda na homogeneidade, nem no esmagamento das diferenças, mas na capacidade de criar instituições, valores e formas de cooperação à altura de um mundo interdependente. E isso é absolutamente decisivo. Porque o mundo já se tornou uno nos fatos, mas ainda não se tornou uno na consciência. Já estamos interligados economicamente. Já estamos interdependentes energeticamente. Já estamos ligados tecnologicamente. Mas ainda não fomos capazes de crescer o suficiente em termos morais e políticos para viver à altura dessa interdependência. Queridos amigos, e é desta contradição que nascem estas grandes crises. A pergunta, portanto, não é apenas o que vai acontecer no Médio Oriente. A pergunta maior é: que tipo de humanidade está a responder a esta crise? Uma humanidade infantil, orgulhosa, fragmentada, impulsiva e incapaz de aprender? Ou pelo contrário, ou uma humanidade que, por via do sofrimento, da lucidez e da responsabilidade, é capaz, finalmente, de perceber que o futuro exige outro nível de consciência. Queridos amigos, eu acredito que o mundo está a entrar num período de reorganização forçada. Notem, mesmo que hajam tréguas, mesmo que haja cessar-fogo, mesmo que certas frentes acalmem temporariamente, nada disto apaga o que já foi revelado. E ficou exposto a fragilidade total da ordem internacional. Ficou exposto a dependência energética do sistema. Ficou exposta a completa insuficiência das lideranças. Ficou exposta a vulnerabilidade das economias. Ficou exposta a imaturidade política de um modelo que continua a pensar o planeta com categorias velhas para problemas novos. Por isso, queridos amigos, a grande questão não é se virá uma nova ordem mundial. Ela virá, indubitavelmente. A grande questão é se essa nova ordem será construída pela sabedoria ou imposta pelo sofrimento. Queridos amigos, e é aqui que entra a responsabilidade de cada um de nós, como seres humanos, como indivíduos, parte de tudo isto. Porque há duas respostas erradas a tudo isto. A primeira é uma atitude de indiferença de cada um de nós ao que se está a passar. E a segunda é deixar gerar dentro de nós o pânico. Nenhuma delas é positiva ou serve de ajuda. O que ajuda é a lucidez, lucidez com caráter e firmeza, sem fanatismo. É consciência
sem histeria. É coragem sem ódio. É visão sem arrogância. Num tempo de mentira, escolher a verdade. Num tempo de polarização, escolher a justiça. Num tempo de brutalização da linguagem, escolher dignidade. Num tempo de fragmentação, escolher a unidade. Num tempo em que tantos adoram o poder bruto, escolher servir aquilo que é mais alto e nobre no ser humano. Porque sim, os líderes estão aquém. Sim, muitos deles não estão à altura. E também, sim, há uma combinação profunda, perigosa, da vaidade, mediocridade, cegueira e falta de grandeza moral no topo das estruturas de poder. Mas uma civilização não se salva apenas mudando os líderes. Salva-se elevando as consciências. E é por isso, queridos amigos, que a resposta mais profunda a esta crise não pode ser nem é apenas geopolítica. É também, e talvez prioritariamente, espiritual, ética e civilizacional. Não no sentido da fuga da realidade, não. O que estamos a fazer, ou estou a tentar fazer, é um exercício de ler a realidade. Mas precisamente no sentido de entrar mais profundamente na realidade. Não ficarmos pela rama ou pela superfície. Perceber que a paz não é apenas a ausência da guerra, amigos. A paz é uma construção essencialmente moral das consciências e dos caráteres dos homens. É uma arquitetura de justiça e uma disciplina de verdade. A paz é uma cultura de unidade. É uma forma de organizar o mundo com base na dignidade da condição humana. Queridos amigos, se não formos capazes de dar este salto civilizacional, continuaremos a repetir, com armas cada vez mais sofisticadas, os mesmos erros primitivos. Mas se o fizermos, se formos capazes de o fazer, então talvez o sofrimento deste tempo não seja apenas destruição, mas talvez um parto de uma consciência histórica mais elevada, com um parto muito difícil, com dores absolutamente horríveis. Queridos amigos, é aqui que vou terminar este vídeo. O que está a acontecer no Médio Oriente não é apenas um conflito sobre território, influência ou retaliação. O que está a acontecer é um aviso seríssimo ao mundo. Um aviso de que esta velha ordem falhou e está a falhar profundamente. Um aviso de que o poder sem sabedoria destrói. Um aviso de que a interdependência sem unidade moral produz caos. Um aviso de que já não basta gerir crises. É preciso repensar a civilização. E, queridos amigos, talvez a pergunta mais séria que cada um de nós possa fazer neste momento seja esta: estaremos apenas a assistir ao colapso de uma ordem antiga
ou estaremos preparados para ajudar a construir dentro de nós e entre nós os fundamentos de uma ordem nova, mais justa, mais madura e mais humana? Queridos amigos, reflitam, porque no fim o futuro não será decidido apenas nos palácios, nas cimeiras, nos quartéis ou nos mercados. Não. O futuro será também decidido no interior da consciência humana, no interior de cada um de nós, porque é aí que tudo começa. Queridos amigos, termino com esta exortação a uma leitura da realidade, mais uma vez para aquilo que importa. Espero que tenha contribuído para poder elevar os nossos pensamentos no sentido de lermos a realidade com outros olhos e sairmos desta superficialidade, desta banalidade e desta forma de querer rebaixar o entendimento das pessoas aos discursos de uma comunidade de líderes egoísta, impreparada e imatura. Queridos amigos, um grande abraço e até ao próximo vídeo. Se gostarem do vídeo, partilhem-no, façam comentários para que possamos engajar-nos em discursos verdadeiramente significativos que possam começar a imprimir uma cadência mais profunda e mais real da transformação de cada um de nós para a contribuição da melhoria